Muito obrigado. CBN e a nossa língua portuguesa. Professora Fernanda Bergamo. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Aí, hoje à tarde, acho que é de manhã, Ivanildo mandou para mim umas fotos lá da Folha de Pernambuco, você lá falando sobre inteligência artificial. Aí eu disse, Ivanildo, eu já li, de madrugada eu já estou acordado vendo tudo. Você começa a que horas a leitura? 3h30, 3h40. Gente, pelo amor de Deus, Aldo. Mas é operário padrão, né? Fernanda, vamos lá. A língua portuguesa é constantemente invadida por estrangeirismos, né? E com o passar do tempo, eles parecem passar a fazer parte da nossa língua. E são até incluídos nos dicionários. E olha, Fernanda, eu digo infelizmente, tá? São muitos os exemplos, viu? Muitos, muitos, Aldo. Se a gente fosse listar aqui, sem interrupção, acho que a gente ia ficar até a próxima quarta-feira, nomeando cada uma dessas palavras com origem na língua estrangeira, viu? E olha, Aldo, por mais que a gente ache que essas palavras são em inglês, e eu acredito que sejam mesmo a maior parte delas, uma língua é mesmo formada com a contribuição de outras línguas. No passado, essas contribuições elas aconteciam pela migração das pessoas. E aí a nossa língua portuguesa mesmo teve origem no latim, e a gente já falou sobre isso tantas vezes, com a expansão do Império Romano, porque os soldados eles iam avançando, né? E por meio da comunicação com as populações conquistadas, com o passar de muitos anos, um novo idioma terminava se formando. Eu até vou citar você, a língua é um elemento vivo e sempre está se modificando. Você sempre enfatiza isso aqui. Mas, olha, em tempos mais recentes, como tem sido essa contribuição de outras línguas à nossa, agora tudo parece ser mais rápido, em razão de diversos fatores, né? Velocidade do tráfego de informação, tudo é muito mais na carreira. Naturalmente, isso também tem a ver com o poder econômico que algumas nações conquistam em determinado tempo. Eu acho que até pela influência também cultural que essas nações exercem, né, Fernanda? Isso, você está certíssimo. E veja, a influência do francês no Brasil foi mais significativa durante o século XIX e até no início do século XX, especialmente nas áreas de literatura, moda, artes. E a partir do período do Império, especialmente com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, lá em 1808, o francês ele se tornou a língua da elite e da cultura. Então, passamos a usar palavras como chique, bistrô, balé, gourmet, e já fazem parte do português como se nunca tivessem pertencido a outra língua, não é não? É, verdade. E veja, né, Fernanda, a França já foi uma potência econômica significativa lá nos séculos 17 e 18, né? E a gente pode dizer que o período de maior influência francesa na geopolítica ocorreu durante o século 18, se estendeu até o século 20, mas aí essa influência francesa começou a declinar, cedendo lugar para outras potências, né? Aí acho que entrou Grã-Bretanha, acho que depois veio os Estados Unidos, né? Não é, Fernanda? E aí, como se diz, manda quem tem dinheiro, né, Fernanda? E aí, Aldo, era inevitável que com esse poderio econômico, né, as línguas pelo mundo foram tomando palavras do inglês, incorporando a sua própria língua. E são inúmeras, viu? Que a gente pode citar aqui: software, hardware, internet, e-mail, blog, selfie, influencer. Veja só, Aldo, essas palavras elas acabam refletindo as mudanças em diversas áreas, como tecnologia, cultura, entretenimento, negócios. E isso mostra a influência da língua inglesa na comunicação contemporânea. Mas sabe o que é interessante, Aldo? O mouse do computador em Portugal, ele é chamado pelo termo na língua portuguesa. Você sabia disso, né? Você sabia? Sei. Você sabe que eu tenho um pezinho lá, e o mouse, né, do computador, como você diz, é chamado de rato, né? Rato mesmo, né? E como rato para mouse, tem muitas outras expressões que não se curvaram à língua inglesa. Shopping, Fernanda, por exemplo. Lá é centro comercial. E PRIO. Né? Agora, veja, essa questão de palavras estrangeiras que passam a fazer parte da nossa língua acontece muito pelo que chamam de soft power. Né? Aqui o Marcos fala muito sobre isso, que é traduzido, assim, explicando
explicado pela capacidade de um país influenciar outros através de meios não violentos. Aí entra cultura, né, Fernanda? Política, diplomacia, etc. Né? Você é muito fera, viu, Aldo? Por isso que eu digo que eu tenho que estudar muito antes Ó, de nossa conversa semanal aqui. Mas eu estou achando o seguinte: estou começando a achar que o nosso pernambucanês está começando a ter também esse soft power, sabe? Veja, não faz muito tempo que a gente fica meio acanhado com o nosso sotaque, com algumas expressões que a gente usava. Acanhado mesmo é um termo bem daqui, mas a gente já tem visto uma modificação nesse cenário, com a valorização do nosso sotaque e das nossas expressões. E aí eu posso citar a Amandinha Menelau. É um exemplo bem claro de como o nosso sotaque é valorizado na voz dela. Ela é cheia de carisma, não abre mão nem do sotaque, nem de dar explicações maravilhosas de como usar as nossas expressões. Quero aproveitar até para mandar um beijo para ela, porque ela é talentosíssima. Um beijo, Amandinha! beijo para Amanda. É verdade, viu, Fernanda? Você sabe que eu já estou na estrada há alguns anos, né? Já me considero um veterano jornalista e eu sofri muito com esse preconceito. Eu tive que me adaptar para não perder terreno na minha carreira, sabe, Fernanda? E, de fato, eu hoje vejo essa valorização do nosso sotaque. Que bom por isso. A gente não podia ter aceitado. A verdade é essa, que no passado as nossas características culturais fossem tão massacradas, sabe, Aldo? O Brasil é um país imenso, com uma maravilhosa, sei lá, variedade linguística. A gente sabe que o nosso pãozinho francês, por exemplo, tem muitas denominações. Ele é chamado em São Paulo de pãozinho, no Maranhão é pão de massa grossa, no Pará chamam de careca, Sergipe é jacó. Parece que é Paraíba, que é pão aguado, no Ceará, pão de sal, e olha, no Rio Grande do Sul, cacetinho, e em Santa Catarina, pão de trigo. Vê só quantas denominações. E eu só posso achar isso lindo, porque mostra a riqueza da nossa língua e dessa fantástica variedade linguística que nós temos. Semana que vem a gente fala mais sobre isso. Tchau, Fernanda! Beijo para você!